Bem, pessoal, bom dia. Galerinha aí dos segundos anos A e B. Desejo que todos estejam bem, desfrutando de ótima saúde. Galerinha, essa é a nossa aula 3 de História. Na semana passada, o professor fez uma gravação aí especial sobre o 7 de setembro, certo? Então, falamos aí sobre o processo de independência do Brasil. E nessa aula a gente vai voltar. Na verdade, foi uma aula especial sobre a independência, né? E aí, na aula 1, nós falamos sobre o descobrimento da América. Aí, na aula 2, a gente fez aquela aula especial sobre o feriado, 7 de setembro, que passou rápido, né? Ai, que vem o outro feriado. E agora, a gente vai dar continuidade àquilo que nós vimos lá atrás, tá? Então, nós vimos lá o descobrimento, né, da América, realizada aí por Cristóvão Colombo, né? E agora a gente vai falar sobre a colonização da América. Então, nessa aula nós vamos falar sobre a colonização espanhola. Então, todos os países de língua espanhola, eles só falam espanhol graças a esse momento da história que nós vamos estudar. A colonização da Espanha aqui sobre o nosso continente, né? Então, desde o México, passando pela América Central até aqui, a América do Sul, nossos vizinhos, né? Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, enfim, Peru. Então, a gente vai estudar isso nesta aula. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a experiência portuguesa aqui na América. Então, agora eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Eu vou expandi-la aqui. Então, olhem só, galerinha, a gente vai começar a falar, então, sobre a experiência espanhola sobre a América. Então, aqui nós temos uma imagem de uma cidade, deixa eu ocultar aqui, uma cidade, né? Uma cidade grande, às margens de montanhas, cercadas por grandes montanhas, que é a cidade de Cusco. É uma cidade que na verdade, já existia um povoado, já existia uma cidade, né, nessa região, que também se chamava Cusco, que fazia parte aí do Império Inca, né, e essa cidade, ela será, então, adaptada pelos espanhóis, e aqui nós temos uma imagem, né, da cidade de Cusco, né, tirada, né, essa foto foi tirada do alto da igreja de São Cristóvão, uma igreja que foi erigida, construída, erguida aí pela cristandade espanhola. Então, a gente vai falar aqui sobre, então, vamos iniciar essa discussão, esse debate aí sobre a América Espanhola. Então, olhem só, galera, existia uma grande concorrência entre espanhóis de um lado e portugueses do outro. Então, esses países europeus que eram potências marítimas estavam disputando aí, então, quem chegaria primeiro às Índias. O objetivo era esse, chegar às Índias. Chegaram lá à Índia e dominaram o comércio de especiarias. Isso nós vimos lá na aula retrasada. Acontece que, quando há o descobrimento desse novo mundo, do mundo novo que é a América, tornava-se necessário ocupar. Por quê? Porque outras potências europeias desejavam ocupar. Por exemplo, sem falar da América Espanhola, vamos pensar na América Portuguesa. Nós vamos estudar lá na frente que os portugueses, eles disputaram palmo a palmo do nosso litoral com franceses e holandeses, né? Então, com essa lógica, existia uma necessidade de ocupar o território, porque se você não ocupa, você vai perdê-lo. E aí, aqui nós temos, né, essa necessidade também com a Espanha. Então, o Estado passa a ter uma necessidade, aqui, ó, o exemplo do rei Carlos I, né, o rei da Espanha, e aqui Dom Manuel I, que era o rei de Portugal, à época do descobrimento aí do Brasil. Então, esses reis, eles tinham a convicção de que era estratégico para não perder aquela terra nova, ocupar. E aí,
E ambos os países não tinham recursos necessários para, de fato, ocupar essas terras, porque eram terras muito longínquas, né? Eram terras muito longas, com uma costa litorânea enorme. Então, tornava-se estratégico convidar parceiros, privatizar a ocupação dessas terras. Então, o Estado ele passa a convidar parceiros privados para ocupar a América Espanhola, para ocupar o Brasil. Nós vamos ver isso lá na frente. Os reis, galera, tanto, por exemplo, aqui, Carlos I quanto Manuel I, eles controlavam as colônias por meio de funcionários, europeus. Por exemplo, eu sou o Carlos I, eu vou mandar para a América pessoas da minha confiança, espanhóis que vão ocupar cargos públicos aqui na América. Né? Não existirá essa de ocupar, sei lá, os indígenas, né, os escravizados, não. Nós vamos ocupar os cargos públicos com europeus. Então, ministros, secretários, conselheiros, funcionários, eram todos europeus. E aqui, olhem só, eu tenho um mapa que mostra o Tratado de Tordesilhas, que foi assinado em 1494. Esse Tratado de Tordesilhas evitou um conflito entre a Espanha e Portugal. Porque Portugal, quando a Espanha descobre a América, Portugal vai pleitear. Pô, eu já estava navegando nessas terras. Então, por direito, eu quero um pedaço da América. E aí, quando o Tratado de Tordesilhas passará uma linha imaginária dividindo a América Espanhola da América Portuguesa. Então, o Brasil, a América Portuguesa, ficou limitada ao litoral brasileiro. O resto do Brasil que nós conhecemos não era português, era espanhol, por conta do Tratado de Tordesilhas. Mas com a ocupação do Brasil, né, com a expansão para o interior do país, do território, nós teremos, então, essa configuração que nós conhecemos hoje. Mas, então, hoje, nós vamos falar sobre esse pedaço aqui, olha. Esse pedaço aqui, da América Espanhola. América Espanhola que pega aqui o México, passa pela América Central, né? Aqui o Caribe, e percorre toda a América do Sul, né? Então, é isso que nós vamos estudar hoje. Então, olhem só, galera. Logo que Cristóvão Colombo descobre o Mundo Novo, os espanhóis vão tratar de criar 2 órgãos públicos, né, para controlar a América, para controlar esse novo mundo. O primeiro ficou conhecido como Casa de Contratação, que foi criado em 1503. Quando vocês forem à Espanha, visitem Sevilha, né? Lá na Espanha, na cidade de Sevilha, existe ainda o prédio da Casa de Contratação, onde a Casa de Contratação funcionava, né? Esse prédio está lá, erguido, firme, forte, bonito, né? Uma arquitetura muito bonita, uma arquitetura da época. Qual que era a função da Casa de Contratação, galera? Era controlar as relações mercantis e comerciais. O que isso significa? Era uma espécie de órgão que ia controlar a saída de navios lá da Espanha, a chegada de navios na Espanha, que ia controlar os preços, as taxas. Então, a Casa de Contratação era um órgão burocrático que tinha a função de controlar tudo que estava relacionado com o comércio e com a navegação. Navios que saíam da Espanha e chegavam aqui na América, navios espanhóis que saíam da América com riquezas, sobretudo metais preciosos, ouro, prata, bronze, e que chegavam lá na Espanha. Um outro órgão que foi criado, 21 anos depois, foi o órgão, né, um conselho chamado Conselho das Índias Ocidentais, né? Índias Ocidentais por quê? Porque você tem a Índia Oriental, que é a Índias Orientais, né, que é a Índia lá na Ásia, e para
para os espanhóis, como existia muita riqueza aqui na América, eles nominaram esse conselho de Conselho das Índias Ocidentais, porque nós estamos localizados no Ocidente. A América, né, está localizada no Ocidente. E aí, galera, qual que era a função do Conselho das Índias Ocidentais? Era criar leis, decretos, cobrar impostos, era a de vigiar, né, de ter navios de guerra contra a pirataria. Pirataria, piratas mesmo, piratas que invadiam navios, matavam a tripulação e roubavam, saqueavam os metais preciosos que existiam nas embarcações. Então, o Conselho das Índias Ocidentais tinha essa missão. Casa de contratação, a missão de controlar a ida e vinda de mercadorias, né, saídas da Espanha para a América ou da América para a Espanha. O Conselho das Índias Ocidentais era um órgão, uma extensão do braço do rei, né? Então, esse grupo, né, o conselho, era formado por empresários, era formado pela nobreza, era formado por funcionários públicos, e esses caras reunidos nesse conselho, eles criavam leis, decretos, enfim, certo? E aí, olhem só, galera, a América Espanhola, então, ela será dividida inicialmente em vice-reinos e capitanias gerais. Os vice-reinos, se a gente pegar assim a nomenclatura, né? O Reino da Espanha possui um vice-reino lá, na América, que hoje é o México. Por que o México, esse território que é o México hoje, ele era um vice-reino? Ele se tornou um vice-reino principalmente por conta da quantidade de metais preciosos que era explorado aqui no México e enviado para a Espanha. Então, por conta do grau de importância, alguns territórios receberam esse nome de vice-reino, outros receberam o nome de capitanias gerais. Então, nós temos aqui, ó, o vice-reino da Nova Espanha, certo? Os espanhóis venceram aqui os astecas, estabeleceram o vice-reino da Nova Espanha em 1535. Nós temos o vice-reino aqui do Peru, né? Onde nós tínhamos aqui muito metal precioso, né? Sobretudo muita prata, né? Aqui o vice-reino do Peru, que foi fundado em 1543, e aí nós temos, ó, uma nova capital fundada no litoral, né? Não existia essa capital, ela recebeu o nome de Lima e hoje é a capital do país, a capital do Peru. A cidade de Cusco, que nós vemos naquela fotografia, né? A Nova Granada, que corresponde a Bolívia, Venezuela, Panamá, Guiana, que foi fundada em 1717. Em 1776, o vice-reino do Rio da Prata, que está aqui, os nossos vizinhos, né? Então, ó, o Brasil está aqui, os nossos vizinhos, né? O vice-reino do Rio da Prata, com capital em Buenos Aires, né? Então, aqui o vice-reino que foi fundado em 1776. E aí nós temos as capitanias gerais. Capitania Geral do Chile, 1540, Guatemala, né, Capitania Geral da Guatemala, 1542, e a Capitania Geral de Cuba, 1510. Tudo bem, galera? Então, é importante entender que a América Espanhola, como era um território muito grande, os espanhóis eles entenderam, vamos dividir esse território em vice-reinos ou em capitanias gerais. Então, dessa forma, nós teremos uma maior facilidade de controle, né, de controlar a exploração dos metais preciosos, de controlar os indígenas, né? Então, eles vão dividir esse vasto território em vice-reinos e capitanias gerais. Presta atenção, isso vai cair aí na atividade. Olhem só, galera. E aí, aos poucos, né? Então, os espanhóis, a coroa espanhola, enviou funcionários, né, para controlar esses territórios. E aí, aos poucos, nós teremos, então, a ocupação, né, desses territórios, do que é a América Espanhola, pelos espanhóis.
como existia uma necessidade enorme de controlar, de, por exemplo, construir as primeiras vilas, de edificar, enfim, prédios públicos. Então, logo surgirá um governo local. Em toda essa região terá um governo local. Por exemplo, vamos pegar um exemplo, as cidades hoje, né, aqui no Brasil. Então, um governo local, cidade de Diadema. Então, logo começou a ser construído aqui esses governos locais. O nome desses governos locais era cabildos. Então, os cabildos, eles funcionavam como uma espécie de Câmara Municipal. Então, vamos imaginar, esse ano a gente vai votar. Então, a gente vai votar nos vereadores que vão ocupar as câmaras municipais. A Câmara Municipal de Diadema, a Câmara Municipal de São Bernardo, de São Paulo, enfim. Esses conselhos municipais, eles tinham a missão de controlar, né, as terras, eles tinham a missão de estabelecer leis, né? E quem que fazia parte desses cabildos? Apenas espanhóis, né? Ricos, proprietários. Você não tinha a participação de escravizados, você não tinha a participação de indígenas, apenas homens brancos. Aqui, galera, na colonização espanhola, diferentemente da colonização portuguesa aqui no Brasil, nós tivemos a criação das primeiras universidades. A primeira universidade a ser criada na América foi aqui, né? Então, a Universidade Espanhola, chamada Universidade Nacional Maior de São Marcos, foi criada em 1551, aqui, galera, em Lima, na capital, então, do Peru. Então, a Universidade Nacional Maior de São Marcos foi fundada em 1551. Também foi criada a Universidade Real Pontifícia, né, do México, certo? Na cidade do México, também no mesmo ano, 1551. Então, nós temos aqui as primeiras universidades sendo criadas aqui na América Espanhola. No Brasil, nós só teremos uma universidade, um curso superior, quase 300 anos depois, né, com a chegada da família real em 1808. E aí, galera, vamos falar um pouquinho sobre a economia colonial na América Espanhola. Então, na América, nós tivemos a instalação aqui na América Espanhola daquela colônia de exploração. O que é essa colônia de exploração? É uma colônia que está voltada para ser explorada. Então, os espanhóis, eles exploraram todas as riquezas da sua colônia aqui na América. Então, a América Espanhola foi uma colônia de exploração. O que essas colônias elas forneciam? Gêneros agrícolas, né? Por exemplo, tabaco, milho, gêneros agrícolas, né? O que é produzido aí pela agricultura. Mas, principalmente, gente, metais preciosos. Então, os metais preciosos, eles atenderam fundamentalmente aí os espanhóis. Aqui, só para vocês terem uma ideia, olhem só, eu incluí aqui algumas fotografias, né? Então, por exemplo, Cartagena, um litoral lindíssimo na Colômbia, Veracruz, no México, Porto Belo, no Panamá. Então, observem que serão fundadas vilas, depois grandes cidades, né? E todas essas regiões, elas estavam orientadas apenas para atender os interesses aí dos espanhóis. Então, alguns produtos coloniais, como o professor comentou, né? Então, o milho, a batata, né? O cacau, certo? Então, o cacau, né? O chocolate, ele será criado por conta da descoberta aqui da América, o cacau, a erva mate, né? Para fazer o chá mate, cana de açúcar, né? Então, coloquei aqui algumas informações, né? Então, esses produtos agrícolas, eles eram produzidos em grandes fazendas, chamadas de haciendas. E nessas grandes fazendas, nós tínhamos o trabalho indígena, né? E o trabalho de escravizados.
de africanos que foram trazidos para trabalhar ou nas fazendas ou na exploração de metais preciosos, na criação de animais, né, na pecuária, mas, fundamentalmente, a América Espanhola, ela teve o trabalho indígena como a principal força produtiva da sua colonização, tá? E aqui os metais preciosos, né? Então, prata no México, na Bolívia, ouro no Peru, cobre na Bolívia, nitratos no Chile. Então, a América Espanhola, ela será fundamentalmente uma América produtora, né, de metais preciosos. Né? Então, a Espanha se tornará uma grande potência, né, graças a todos os metais preciosos que foram arrancados aqui da América. Né? Então, aqui eu coloquei uma obra de arte de 1584 que representa a exploração de prata lá na Bolívia, em Potosí. Né? Então, Potosí é uma grande montanha riquíssima nesse minério, nesse metal precioso, a prata, certo? Aí, galera, a partir disso, né, da ocupação dos espanhóis, a partir da exploração do trabalho escravizado, negro escravizado, através do trabalho indígena, nós teremos, então, a formação de uma sociedade colonial extremamente desigual e hierarquizada. Isso significa que, galera, uma minoria muito rica e a grande maioria não tem nada, só tem a sua mão de obra para ser trocada aí, enfim, por sobrevivência. Então, uma sociedade hierarquizada, desigual, baseada na experiência espanhola, né? Então, não existirá um interesse de criar uma nova sociedade, uma sociedade diferente da sociedade espanhola. Não, nada disso. Então, os espanhóis importarão o seu modelo estrutural, sua sociedade, e essa sociedade será uma sociedade desigual, né, em que uma minoria é muito rica e a grande maioria não tem nada. Então, ela é caracterizada, olhem só, por camadas privilegiadas, nobreza e o clero, e camadas subalternas. Então, olhem só, galera, aqui o professor incluiu, então, uma pirâmide social. Essa pirâmide, ela começa com os chapetones e o clero. Quem que eram os chapetones? Chapetones, ou chapetão, era o espanhol, nascido na Espanha, certo? Filho de pai e mãe espanhola, rico, branco, né? Rico proprietário de terra, também que ocupava os cargos públicos dos governos locais, né? Dos vice-reinos, das capitanias gerais. Então, o chapetão, ele era o cara que estava no topo da sociedade. Além dele, você tem o clero. Então, aqui, ó, tem uma obra de arte uma obra de arte que retrata aqui o Bartolomeu de las Casas, que era um clérigo e que estava dentro dessa nobreza, essa nobreza que fazia parte aqui da América. E aqui você tem um chapetão, um chapetônio, certo? E abaixo deles nós temos os mestiços, também conhecidos como crioulos. Quem que eram esses crioulos ou mestiços? Eram ricos proprietários de terra também, mas por terem nascido na América, eles não gozavam dos mesmos privilégios dos chapetones. Então, os crioulos, galera, desculpem, os crioulos aqui, olhem só, que eram ricos, que tinham pais espanhóis, mas que nasceram na América, eles não tinham, por exemplo, o direito de fazer parte da política. E é fundamental para quem tem dinheiro fazer parte da política. Por quê? É na política que você tem lá as decisões sobre impostos, sobre investimentos, sobre reformas. Então, os crioulos que estão aqui, ó, abaixo dos chapetones, eles eram ricos, proprietários de terra, mas não desfrutavam dos mesmos privilégios que os chapetones. Então, nós teremos aqui uma
um conflito, tá? Entre ricos mais espanhóis, entre ricos mais americanos, nascidos aqui na América, certo? Abaixo deles, nós temos os mestiços. Quem são os mestiços? O espanhol, que se relacionou com uma indígena, nasceu, o fruto desse relacionamento é o de um mestiço. Os mestiços formavam aqui uma espécie de sociedade. Eles não eram escravizados, eram trabalhadores livres, mas não tinham propriedades. Então, eles tinham que vender a sua mão de obra em troca de salário. Abaixo dos mestiços, então, nós temos os indígenas, que eram empregados no trabalho, né, nas haciendas, no trabalho, na exploração dos metais preciosos. Os indígenas, eles foram escravizados no começo, mas a partir da ação da Igreja Católica em defesa dos indígenas, então, os indígenas, eles se converteram em súditos. Então, os indígenas deveriam pagar impostos. Se não desejassem ser escravizados, deveriam pagar impostos e se converter ao cristianismo. Se acaso eles não concordassem, eles se tornariam, então, indígenas escravizados. Abaixo dos indígenas, então, nós temos os negros escravizados, aqueles que vieram do continente africano para serem empregados aí no trabalho escravo. Então, a sociedade aqui na sociedade colonial espanhola é uma sociedade desigual. Você tem uma minoria muito rica, que tem privilégios, você tem uma minoria que é muito rica, mas que não tem tantos privilégios quanto os chapetones, né? Estou falando aí dos crioulos. Abaixo você tem os mestiços, que lutam para sobreviver, os indígenas, que trabalham nas fazendas, que trabalham na exploração de metais preciosos e que se converteram ao cristianismo, aqueles que não eram escravizados, e abaixo desses você tem os trabalhadores escravizados. Então, aqui, uma última imagem, galera, dessa sociedade. Então, só para reforçar, tá? Então, os chapetones, eles estão aqui no topo da sociedade, certo? Espanhóis ocupavam altos cargos públicos, né? Então, somente um espanhol nascido na Espanha, filho de pai e mãe espanhola, né, poderia ocupar cargos públicos. Os crioulos, eles eram descendentes de espanhóis, mas deram o azar de nascer na América. Então, por essa razão, os crioulos, eles eram ricos proprietários de terra, eles eram grandes comerciantes, mas eles não tinham o mesmo privilégio dos chapetones. Então, mas percebam que ambos são muito ricos, tá? Certo? A diferença é que esse nasceu na Espanha e esse nasceu aqui na América. Abaixo nós temos os mestiços, que formam aí uma classe de trabalhadores empobrecidos, que não tinham terra, que não tinham grandes comércios e não são escravizados, mas devem trabalhar muito, pagar muito imposto para conseguir sobreviver. E abaixo nós temos os índios e os negros escravizados. Certo, galera? É isso. Desejo aí a todos uma boa atividade para vocês. Qualquer dúvida, o professor está aqui à disposição. Tudo bem? Obrigado por hoje, galerinha. Um grande beijo aí no coração de vocês.